Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de reflexão e edificação espiritual. É com alegria que estamos aqui juntos, buscando a sabedoria e o amor de Deus em nossas vidas. Hoje, temos a oportunidade de nos aprofundar em um versículo muito especial da Palavra de Deus, que se encontra em Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Esse versículo nos convida a olhar para a nossa fé de uma forma que vai além do presente. Ele nos lembra da promessa divina de vida eterna, uma esperança que não é apenas um desejo vago, mas uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus. A primeira parte do versículo nos fala da esperança da vida eterna, uma esperança que nos sustenta em meio às dificuldades e desafios que enfrentamos na vida. A vida eterna é um tema que permeia toda a Escritura Sagrada. Desde os tempos antigos, Deus tem revelado a sua intenção de nos dar uma vida plena e abundante, que transcende as limitações deste mundo. Em Cristo, essa promessa se torna uma realidade acessível a todos nós. A esperança da vida eterna é, portanto, um pilar fundamental da nossa fé cristã e deve ser um elemento central em nosso cotidiano. Quando refletimos sobre a expressão "a qual Deus, que não pode mentir", somos lembrados de que a fidelidade de Deus é inabalável. Ele não é como os homens, que muitas vezes falham em cumprir suas promessas. Deus é verdadeiro, e suas palavras são firmes e confiáveis. Ele prometeu a vida eterna antes mesmo da fundação do mundo, e essa promessa se concretizou em Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso nos encoraja a viver com confiança e coragem, sabendo que temos um futuro glorioso reservado para nós. Além disso, o versículo nos convida a pensar sobre o que significa viver na expectativa dessa vida eterna. Como essa esperança molda nossas ações, nossos pensamentos e nosso relacionamento com os outros. Vivemos em um mundo cheio de incertezas e desafios, mas a esperança que temos em Cristo nos dá uma perspectiva diferente. Ela nos chama a agir com amor, compaixão e fé, mesmo quando a vida se torna difícil. Neste momento, gostaria de convidá-los a compartilhar suas reflexões sobre esse versículo nos comentários. Que pensamentos ele evoca em seu coração? Como a esperança da vida eterna impacta a sua vida diária? Estou ansioso para ler suas respostas e aprender com as experiências e visões de cada um de vocês. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Assim, vocês poderão acompanhar nossas reflexões e estudos juntos, fortalecendo nossa comunidade de fé. Cada novo vídeo é uma oportunidade de crescermos juntos em conhecimento e amor, e sua participação é fundamental para isso. Vamos aprofundar juntos neste tema tão rico e significativo, lembrando que a esperança da vida eterna não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade que deve transformar nosso presente. À medida que exploramos Tito 1:2, que possamos abrir nossos corações para a verdade que Deus tem para nós. Que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, guiando-nos em cada passo que damos. Neste espírito, convido vocês a se unirem a mim nesta jornada de descoberta e reflexão. Vamos examinar como essa esperança pode ser vivida em nosso dia a dia, como ela pode nos inspirar a sermos instrumentos de amor e paz em um mundo que tanto precisa. Que possamos nos encorajar uns aos outros, lembrando que, com Deus, temos a certeza de um futuro maravilhoso. Preparem-se para uma conversa rica e edificante, cheia de insights e bênçãos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que juntos possamos crescer na esperança da vida eterna que Ele nos prometeu. A passagem de Tito 1:2 nos apresenta uma das promessas mais profundas e reconfortantes da fé cristã. A vida eterna, assegurada por um Deus que não pode mentir. Essa afirmação não é apenas uma declaração teológica, mas um pilar que sustenta a esperança de milhões de crentes ao longo da história. A ideia da vida eterna está entrelaçada com a natureza de Deus, que é a fonte de toda verdade e fidelidade. Quando afirmamos que Deus não pode mentir, estamos reconhecendo sua essência imutável, a qual é um refúgio seguro para aqueles que o buscam.
A esperança da vida eterna é, em primeiro lugar, uma esperança que transcende as circunstâncias temporais. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, onde as promessas humanas muitas vezes falham e as expectativas são frustradas. No entanto, a promessa de Deus nos é dada antes dos tempos eternos, indicando que sua intenção de nos dar a vida eterna não é uma resposta à nossa condição atual, mas uma parte integral do seu plano soberano desde a eternidade. Isso nos convida a olhar além do presente e a ancorar nossa fé em algo que não é afetado pelas flutuações da vida. A esperança mencionada em Tito 1:2 é também uma esperança ativa. Não se trata apenas de um desejo passivo por algo que pode acontecer no futuro, mas de uma expectativa viva que molda nossas ações e nossa maneira de viver hoje. Essa esperança nos motiva a viver de forma digna da vocação que recebemos em Cristo, buscando refletir os valores do reino de Deus em nosso cotidiano. A vida eterna, então, não é somente um destino final, mas um chamado à transformação que deve ocorrer enquanto ainda estamos neste mundo. A certeza de que Deus não pode mentir nos oferece um alicerce inabalável. Em um tempo em que a verdade é frequentemente distorcida e a confiança em promessas parece escassa, a afirmação de que Deus é fiel e verdadeiro deve ser um consolo profundo para nós. Essa fidelidade não é apenas um atributo de Deus, mas uma garantia de que cada palavra que Ele proferiu é digna de confiança. A vida eterna, prometida por Ele, é uma certeza que nos dá força para enfrentar os desafios e as tribulações da vida, sabendo que, por mais difícil que seja o caminho, temos uma esperança que nos aguarda. Além disso, a vida eterna promete um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. A esperança da vida eterna não é apenas sobre a continuidade da existência, mas sobre a qualidade dessa vida. É um estado de comunhão perfeita com o Criador, onde não há mais dor, sofrimento ou separação. Essa visão nos encoraja a cultivar nossa relação com Deus aqui e agora, desenvolvendo uma vida de oração, adoração e serviço, que nos prepara para a plenitude desse relacionamento na eternidade. Em nossa jornada de fé, é fundamental que cultivemos essa esperança em nosso coração. É fácil perder de vista as promessas divinas em meio às lutas diárias. No entanto, é exatamente nesses momentos que devemos nos lembrar da fidelidade de Deus. Ele não apenas prometeu a vida eterna, mas Ele a garantiu através de Cristo. A ressurreição de Jesus é a prova suprema de que a morte não é o fim, mas a transição para uma nova e gloriosa realidade. Como comunidade de fé, somos chamados a compartilhar essa esperança com aqueles que nos cercam. Em um mundo que anseia por significado e propósito, a mensagem da vida eterna representa uma luz em meio à escuridão. Devemos ser portadores dessa verdade, vivendo de maneira que outros possam ver a esperança que habita em nós e serem atraídos para essa promessa. A vida eterna não é apenas um presente para nós, mas um convite para todos aqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus. Portanto, ao refletir sobre Tito 1:2, somos lembrados da importância da esperança da vida eterna em nossa caminhada cristã. Essa esperança é um farol que ilumina nossos passos, uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida e uma realidade que nos transforma a cada dia. Que possamos viver na plena confiança de que o Deus que prometeu não pode mentir e que, por meio de sua graça, a vida eterna é uma certeza que nos aguarda. A passagem de Tito 1:2 nos convida a refletir profundamente sobre a natureza da promessa de Deus e a esperança que ela gera em nossos corações. A afirmação de que Deus não pode mentir é um pilar fundamental na compreensão da nossa fé. Em um mundo repleto de incertezas e enganos, a fidelidade de Deus se destaca como uma âncora firme para nossas almas. A vida eterna, conforme prometida por Ele, não é apenas uma aspiração distante, mas uma realidade garantida que nos acompanha em cada passo de nossa jornada. A esperança da vida eterna é uma fonte de força e coragem diante dos desafios. Quando enfrentamos dificuldades, tribulações ou até mesmo a própria morte, a certeza de que Deus, que é a própria verdade, nos prometeu a vida eterna nos encoraja a seguir em frente.
Essa esperança não é uma ilusão ou um mero desejo. É uma certeza fundamentada na fidelidade divina. O fato de que essa promessa foi feita antes dos tempos eternos revela a profundidade do plano de Deus para a humanidade. Ele não age de forma reativa, mas sim com um propósito eterno, que se desenrola ao longo da história. A vida eterna aqui mencionada transcende a mera continuidade da existência. É uma qualidade de vida que se inicia agora e se estende para a eternidade. Isso significa que a vida eterna não é apenas uma expectativa futura, mas uma realidade que já se manifesta na vida do crente. Aqueles que vivem em comunhão com Deus experimentam um vislumbre dessa vida eterna através do amor, da paz e da alegria que a presença do Espírito Santo proporciona. Esse aspecto dinâmico e vivencial da vida eterna nos convida a uma transformação contínua, onde cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais da imagem de Cristo. A certeza da vida eterna nos dá um propósito. Sabemos que não estamos aqui por acaso, mas que nossas vidas têm um significado profundo dentro do plano divino. Essa compreensão nos leva a viver de maneira mais plena, buscando refletir o amor de Deus em nossas ações, pensamentos e palavras. A promessa de vida eterna é um chamado para que nos tornemos instrumentos de sua graça e misericórdia no mundo. À medida que vivemos a nossa fé, somos desafiados a compartilhar essa esperança com outros, a fim de que também possam experimentar a bondade de Deus em suas vidas. Além disso, a afirmação de que Deus não pode mentir nos oferece um senso de segurança. Em tempos de dúvida e desconfiança, podemos encontrar conforto na certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. Essa verdade deve nos inspirar a confiar em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem contradizer o que ele disse. A vida cristã, portanto, não é isenta de lutas, mas é sustentada por uma esperança firme que não depende das situações externas. Essa confiança nos capacita a perseverar, sabendo que, independentemente do que enfrentemos, a promessa de vida eterna permanece inabalável. Por último, a promessa da vida eterna nos chama a um compromisso sério com a nossa fé. Não se trata apenas de esperar por um futuro glorioso, mas de viver de forma que essa esperança molde nossas ações hoje. A vida eterna implica em uma transformação que nos leva a amar ao próximo, a praticar a justiça e a buscar a paz. A espera pela vida eterna nos motiva a fazer a diferença no mundo, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Diante de tudo isso, a esperança da vida eterna nos proporciona uma nova perspectiva sobre a vida. Não somos meros viajantes nesta jornada. Somos herdeiros da promessa de Deus, chamados a viver com propósito e significado. O testemunho da nossa fé, ancorado na verdade de que Deus não pode mentir, deve ressoar em nossas vidas e impactar aqueles ao nosso redor. Que possamos, então, viver na expectativa dessa promessa, confiantes na fidelidade de nosso Deus e na certeza da vida eterna que Ele nos oferece. A passagem de Tito 1:2 nos revela algo profundo e transformador sobre a natureza de Deus e a esperança que Ele oferece à humanidade. Esta esperança da vida eterna é um dos pilares da fé cristã e se enraiza na fidelidade de um Deus que não pode mentir. A promessa de vida eterna não é uma mera expectativa, é uma certeza inabalável que transcende o tempo e as circunstâncias da vida. Essa verdade nos convida a refletir sobre a segurança da nossa salvação e o caráter imutável de Deus. Quando olhamos para a afirmação de que Deus não pode mentir, somos levados a entender que a integridade divina é a base sobre a qual nossa esperança se sustenta. Num mundo onde as promessas humanas muitas vezes falham, a garantia de Deus se torna um alicerce seguro. Ele prometeu a vida eterna, antes dos tempos eternos, o que nos indica que essa promessa não é uma resposta às circunstâncias recentes, mas sim parte do plano soberano de Deus, que se estende desde a eternidade. Isso nos faz perceber que a vida eterna não é um plano de última hora, mas uma intenção divina desde sempre.
o que nos dá uma nova perspectiva sobre a nossa própria existência. A vida eterna, conforme descrita em Tito 1:2, não é somente uma continuação da vida após a morte, mas uma qualidade de vida que começa aqui e agora. Ao aceitarmos a promessa de Deus, somos convidados a experimentar a plenitude de uma vida transformada, uma vida que se afasta da decadência do pecado e se volta para a luz da graça divina. A vida eterna nos oferece a oportunidade de viver em comunhão com Deus, de experimentar a sua presença e o seu amor, e de ser moldados à imagem de Cristo. Essa esperança não é apenas individual. Ela nos conecta a uma comunidade de crentes que compartilham a mesma fé. Juntos, como corpo de Cristo, podemos encorajar uns aos outros a permanecer firmes na verdade de que Deus cumprirá sua promessa. A vida eterna é uma promessa que nos une. Nos lembra de que não estamos sozinhos nesta jornada e que, apesar das tribulações, podemos nos apoiar mutuamente. Essa comunhão é um reflexo do amor de Deus, que nos chama a ser uma extensão do seu carinho e cuidado para com o próximo. Por outro lado, a passagem também nos convida a uma reflexão sobre a condição humana e a realidade do pecado. O contraste entre a vida eterna e a morte espiritual é um lembrete da gravidade do pecado e suas consequências. O salário do pecado é a morte, conforme Paulo nos ensina em Romanos 6:23. Essa realidade nos leva a uma escolha: permanecer na escuridão do pecado ou aceitar o dom gratuito de Deus. A vida eterna, então, não é algo que podemos conquistar por nossos esforços, mas um presente que requer aceitação e entrega. Essa entrega é uma resposta à generosidade divina, que se manifesta em Cristo Jesus. Ele é o mediador da nova aliança, o caminho que nos leva à vida eterna. Ao reconhecermos nossa necessidade de redenção, somos levados a um espaço de humildade, onde podemos verdadeiramente apreciar a magnitude da graça. É um convite para nos rendermos ao amor de Deus, permitindo que Ele transforme nossas vidas e nos conduza a um futuro cheio de esperança. A esperança da vida eterna também nos encoraja a viver com propósito. Sabendo que nosso destino final é a comunhão eterna com Deus, somos motivados a viver de maneira que reflita esse chamado. Nossas ações, palavras e atitudes devem ser um testemunho da transformação que a esperança em Cristo traz. Cada dia se torna uma oportunidade para manifestar essa esperança ao mundo, para sermos luz em meio às trevas e portadores da mensagem de um Deus que ama e que promete vida eterna a todos que creem. Ao final, a promessa de vida eterna em Tito 1:2 nos oferece um ânimo renovado. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Temos a certeza de que Deus está conosco e que sua promessa é verdadeira. Ao olharmos para o futuro, fazemos isso com uma esperança firme, sabendo que, independentemente das dificuldades que enfrentamos agora, a vida eterna nos aguarda. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor, neste momento de reflexão e conexão contigo, nos reunimos em espírito de gratidão e esperança. Reconhecemos a tua promessa eterna, que nos foi revelada através da tua palavra. Em Tito 1:2, somos lembrados de que tu és um Deus que não pode mentir. Esta verdade nos traz conforto, pois sabemos que tuas promessas são firmes e inabaláveis. Ao olharmos para as promessas que nos fizeste, encontramos a certeza de que a vida eterna nos aguarda, uma dádiva incomparável que nos motiva a viver com propósitos. Senhor, que possamos viver em plena consciência dessa esperança, que essa expectativa nos impulsione a caminhar com fé e coragem, mesmo diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Ajuda-nos a cultivar um coração que busca incessantemente a tua presença, que se alimenta da tua palavra e que se alegra nas promessas que fizeste antes dos tempos eternos. Que a certeza da vida eterna nos mantenha firmes em nossa jornada, sem nos desviarmos dos teus caminhos. Pedimos que, em cada dia que se inicia, possamos nos lembrar da beleza dessa promessa, que a esperança da vida eterna não seja apenas um conceito distante, mas uma realidade que transforma nossas vidas. Que possamos olhar para o futuro com confiança, sabendo que o Senhor já preparou um lugar para nós.
Que essa visão nos inspire a viver de maneira que glorifique o Teu nome, a amar os nossos irmãos e a servir aqueles que nos cercam. Pai querido, em meio às incertezas do mundo, ajuda-nos a encontrar paz em Ti. Que a Tua verdade nos envolva e nos proteja das mentiras que nos cercam. Que possamos ser luz em meio à escuridão, testemunhas da esperança que temos em Ti. Que o nosso testemunho seja um reflexo do Teu amor e da Tua fidelidade. Que ao olharem para nós, as pessoas possam ver a Tua luz brilhando e que isso as leve a Te buscar. Em nossa caminhada, que possamos compartilhar essa esperança com os que nos rodeiam. Que as palavras que saem de nossas bocas sejam cheias de graça e verdade, que tragam ânimo e encorajamento àqueles que estão desanimados. Que possamos ser instrumentos de paz, levando a mensagem da vida eterna a todos que ainda não a conhecem. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua bondade e da Tua misericórdia. Senhor, sabemos que a vida é repleta de desafios e tribulações. Em momentos de dor e sofrimento, que possamos nos recordar das promessas que nos deste. Que a esperança da vida eterna nos dê forças para perseverar, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Que possamos encontrar consolo em Ti, sabendo que a nossa luta não é em vão, pois a recompensa é eterna e gloriosa. Ajuda-nos a viver em comunhão uns com os outros, a sermos um corpo unido que se apoia mutuamente. Que a nossa comunidade reflita a Tua unidade e amor. Que possamos trabalhar juntos em prol do bem comum, ajudando os necessitados e confortando os aflitos. Que a nossa fé nos leve a agir, a sermos agentes de transformação em nosso meio. Ó Pai, que a esperança da vida eterna nos mova a orar e interceder por aqueles que ainda não conhecem a Tua verdade. Que possamos ser um povo que busca a Tua face, que clama em favor dos perdidos e que se preocupa com o destino eterno de cada indivíduo. Que o nosso coração se queime de amor pelas almas, que a nossa compaixão nos leve a agir em favor do próximo. Que, em todos os momentos, possamos lembrar que Tu és um Deus que não pode mentir e que, portanto, as Tuas promessas são seguras. Que essa certeza nos faça viver com alegria e gratidão. Que a nossa esperança se renove a cada manhã e que possamos, a cada dia, nos aproximar mais da Tua presença. Que a vida eterna que prometeste seja não apenas uma expectativa futura, mas uma realidade que influencia cada aspecto de nossas vidas agora. Senhor, neste tempo de oração, pedimos que a Tua presença se faça sentir em nossos corações. Que a força do Teu Espírito Santo nos envolva, guiando-nos em cada passo que damos. Que possamos ser constantemente lembrados do Teu amor incondicional e da Tua graça que nos sustenta. Ajuda-nos a ser gratos por cada dia que nos é concedido, reconhecendo que cada instante é uma oportunidade de glorificar o Teu nome e de refletir a Tua luz neste mundo. Que a nossa busca por Ti seja fervorosa, que não nos contentemos com migalhas, mas que desejemos um relacionamento profundo e verdadeiro contigo. Que a leitura da Tua palavra se torne a fonte de vida que alimenta nossas almas, que cada versículo lido e meditado nos aproxime de Ti e nos transforme. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, iluminando-nos nas decisões que precisamos tomar e nas incertezas que enfrentamos. Em momentos de dúvida, que possamos lembrar de Tua fidelidade ao longo da história e em nossas próprias vidas. Que o testemunho das gerações passadas nos encoraje a crer no que ainda não vemos, mas sabemos que é real. Que a nossa fé seja como uma âncora firme em meio às tempestades da vida, e que possamos confiar em Ti, mesmo quando o horizonte parecer sombrio. Que essa confiança nos leve a viver de maneira corajosa, enfrentando os desafios com a certeza de que Tu estás ao nosso lado. Senhor, que possamos ser agentes de esperança em um mundo que muitas vezes se sente perdido e sem direção. Que através de nossas ações possamos semear sementes de amor e bondade. Que nossas palavras sejam cheias de sabedoria e compaixão, trazendo conforto àqueles que estão quebrantados e desanimados. Que possamos ser conhecidos como aqueles que se importam,
que ouvem, que se dispõem a ajudar e a servir. Que em cada interação possamos ter a consciência de que somos representantes do Teu reino. Que a nossa vida, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, reflita a essência do Teu amor. Que o nosso sorriso, uma palavra de encorajamento ou um gesto de amabilidade possam abrir portas para diálogos sobre a esperança que temos em Ti. Que possamos, com humildade, compartilhar a mensagem da salvação, lembrando que todos merecem conhecer a Tua verdade e a Tua luz. Ó Senhor, em nossa jornada, que nunca nos falte a disposição para perdoar e para pedir perdão. Que a nossa comunidade seja um lugar de cura, onde as pessoas possam encontrar abrigo e apoio. Que possamos estar sempre prontos para estender a mão ao próximo, buscando a unidade e a harmonia entre nós. Que o amor que nos une seja mais forte do que qualquer diferença, e que isso seja um testemunho poderoso de quem Tu és. À medida que avançamos, que a esperança da vida eterna nos inspire a viver com propósito e intencionalidade. Que possamos ser apaixonados por aquilo que realmente importa, dedicando nossas vidas a causas que refletem o Teu amor e a Tua justiça. Que possamos trabalhar incansavelmente para fazer a diferença na vida dos outros, sabendo que cada pequeno ato de bondade é um reflexo da Tua graça. Senhor, ao encerrarmos este momento de oração, pedimos que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes. Que possamos sair daqui revigorados e cheios do Teu Espírito, prontos para enfrentar o dia com fé e esperança. Que cada passo que dermos seja guiado por Ti, e que nossas vidas sejam um testemunho da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, oramos. Amém. Ao encerrarmos este momento de reflexão, é fundamental que levemos conosco a profundidade da promessa que encontramos em Tito 1:2. A vida eterna que Deus nos prometeu é um presente inestimável, um chamado à esperança que nos acompanha em cada passo da nossa jornada. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, onde frequentemente somos bombardeados por desafios e dúvidas. Porém, é precisamente nesse contexto que a verdade da Palavra de Deus se torna um farol em meio às trevas. A promessa da vida eterna nos convida a olhar além das circunstâncias temporais. Ela nos lembra que somos cidadãos de um reino que transcende este mundo. A esperança que temos não é uma mera expectativa, mas uma certeza fundamentada na fidelidade de um Deus que não pode mentir. Quando Deus faz uma promessa, Ele se compromete com a Sua palavra. Por isso, podemos descansar em Sua verdade, sabendo que tudo o que Ele disse se cumprirá em Sua perfeita hora. É importante que mantenhamos nossos corações e mentes voltados para essa esperança. Em meio às dificuldades, é fácil perdermos de vista a alegria e a paz que provém de nossa posição em Cristo. Por isso, somos chamados a cultivar uma vida de fé, que se alimenta da palavra e da comunhão com Deus. Esse cultivo não é apenas uma atividade diária, mas um ato de entrega e confiança. Ao nos dedicarmos a ler as Escrituras, a orar e a buscar a presença do Senhor, encontramos força e renovação para enfrentar as tempestades da vida. Além disso, essa esperança deve ser compartilhada. Como cristãos, somos portadores de uma mensagem transformadora. A vida eterna não é apenas para nós, mas é um convite que devemos estender a todos ao nosso redor. Ao vivermos de maneira que reflita a luz de Cristo, atraímos aqueles que estão perdidos na escuridão. Nossa vida deve ser um testemunho do amor e da verdade que encontramos em Deus. Ao se depararem com a nossa esperança, outros poderão ser inspirados a buscar o mesmo relacionamento profundo e transformador que temos com o Senhor. É essencial também que pratiquemos a paciência e a perseverança. A vida eterna é uma promessa que se cumprirá plenamente no futuro, e enquanto a aguardamos, enfrentamos o dia a dia com fé. A caminhada pode ser longa e, por vezes, difícil, mas não estamos sozinhos. A presença do Espírito Santo é nossa companheira constante, nos guiando, consolando e fortalecendo. Ele nos capacita a viver de maneira digna da vocação a qual fomos chamados. Que cada um de nós,
ao sairmos desta reflexão, possa ficar mais firme na esperança que nos foi dada. Que possamos lembrar que, independentemente das circunstâncias, a vida eterna é uma realidade que já começou em nossos corações e que se manifestará em sua plenitude no dia em que estivermos face a face com nosso Criador. Este é o nosso destino glorioso, e essa verdade deve nos motivar a viver com propósito e alegria. Por fim, convido você a encarar cada dia como uma nova oportunidade de experimentar a graça de Deus. Que a confiança na promessa da vida eterna nos impulsione a viver de forma íntegra, amorosa e cheia de fé. Ao nos encontrarmos com as dificuldades, lembremos que temos a certeza de um futuro glorioso, que nos aguarda na eternidade. Que a esperança que recebemos em Cristo nos fortaleça e nos encoraje a seguir em frente, sempre com os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Que Deus abençoe sua jornada e que sua paz, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém.